Olá pessoal, em algumas oportunidades eu já havia imaginado fazer alguns vídeos conversando com alguma outra pessoa, no estilo podcast ou numa entrevista, para ser algo mais informal, algo mais natural, e naturalmente a primeira pessoa que eu pensaria para participar comigo seria a minha esposa. Até agora, entretanto, por uma série de desencontros, de necessidades que nós temos, os momentos até para a gravação do vídeo, isso ainda não foi possível. Mas hoje eu vou contar uma história do ponto de vista dela, de como que foi a nossa estada na Alemanha. Quando eu fui para a Alemanha pela segunda vez, no ano de 2009, eu tive que ir inicialmente sozinho por conta do término do ano escolar do meu filho, para que ele não perdesse o ano, já que ele ainda fazia 2 anos de ensino à distância, tendo que estudar também na Alemanha. Eles permaneceram até o final do ano e eu já tive que viajar em outubro. Por volta de meados de janeiro, então eles chegaram à Alemanha e foram recebidos à minha rotina. Eu já tinha uma rotina no estudo do idioma alemão, onde eu estava estudando no Bundesprachenamt, fazendo os níveis 2 e 3 preparatórios para o curso de Estado Maior, e posso dizer que a minha vida era relativamente tranquila. Eu tinha um local para morar gratuito, de boa qualidade. Um outro vídeo eu dou mais detalhes do que havia nesse ambiente, nesse alojamento. Havia também um acesso gratuito ao refeitório, onde havia as 3 refeições por dia de boa qualidade. Se por acaso eu ficasse com fome, havia uma cantina também com preços muito acessíveis, e ali próximo tinha de tudo, inclusive um shopping center. Ou seja, eu posso dizer que a minha vida estava bem estruturada, eu com poucos recursos, inclusive, eu podia me sustentar, e à medida que eles chegaram, eles se incorporaram à minha vida, à minha rotina. Todo dia pela manhã eu saía para vir à aula, e minha esposa e meu filho tinham que se adequar à sua nova vida na Alemanha. Meu filho também estudando de manhã num colégio alemão, à tarde fazendo ensino à distância, eu estudando também de manhã, tendo as atividades, tendo os meus afazeres relacionados ao curso, inicialmente o curso de idiomas, e mais à frente o próprio curso de Estado Maior. E a minha esposa, no meio disso tudo, ela teve que organizar a sua vida. Eu havia, inclusive, orientado que ela estudasse alemão quando estava aqui no Brasil, que ela diminuísse o seu ritmo para que pudesse se preparar para esse período na Alemanha, mas a visão dela foi justamente o contrário. Já que eu vou ficar pouco tempo no Brasil, vou ficar depois 2 anos sem retornar, eu tenho que aproveitar ao máximo o Brasil, ao máximo as pessoas que estão aqui, as minhas atividades, os meus afazeres, porque depois eu não vou ter essa chance. Dessa forma, ela não estudou, ela não se preocupou dessa maneira como eu achava que deveria ser feito, mas cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua personalidade, e nós não podemos influenciar além da conta nessas questões. À medida que eu estabeleci a minha rotina e ela tinha que se adequar, naturalmente que ela sentiu a dificuldade de não falar fluentemente o idioma ou de falar praticamente nada. Por exemplo, quando ela ia em algum local para comprar alguma coisa, no supermercado, numa padaria, em alguma loja, ela não entendia o que era falado. Ela via os números, conseguia entender o que era o material, mas não conseguia ler as características desse material, como que ele funcionaria. Aquilo que era padrão, claro que ela já fazia aquela similaridade e podia comprar tranquilamente. E na hora de pagar? Se o caixa não estivesse com o valor disponível, ela tinha muita dificuldade. Os números em alemão são ditos ao contrário. Ao invés de eu falar 37, eu falo 7 e 30, e assim por diante. Por exemplo, 37 e 95 em alemão seria 37,95. Se você não entendeu, dá uma lida de como que se pronunciaria ou de como que isso seria percebido, e na sequência ela, naturalmente não compreendendo, tinha que ter uma atitude. Ela disse que normalmente ela pegava uma nota de 50 euros e entregava para o caixa. Se o caixa se preparasse para dar o troco, estava ok, era menos que 50 euros, e se ele ficasse olhando ou falasse qualquer outra coisa, ela daria mais uma nota de 50 euros.
Uma outra facilidade que foi oferecida pela escola é que havia um curso para as esposas, uma vez por semana. Mas esse curso eram apenas 2 ou 3 horas, numa tarde, uma vez por semana. Naturalmente, não é o suficiente para que a gente se torne fluente no idioma. Cada módulo desses corresponde a 500 horas de estudo. Além do estudo em sala, atividades complementares, a convivência no idioma alemão em qualquer local, no relacionamento, nas conversas, e isso, naturalmente, elas não tinham. E ela até confessou que as aulas elas se tornavam superficiais e passava um tempo de aula, acabava que muitas conversas fluíam para o inglês. A própria professora, às vezes, vendo que elas não tinham condições de compreender tudo que ela queria ensinar naquele período, acabava se socorrendo do idioma inglês para que ela pudesse explicar com mais detalhes alguma ideia, alguma visão, alguma característica. Ou seja, não serviu efetivamente para um conhecimento profundo do idioma, mas teve a grande vantagem, esse grande lado positivo de servir como uma oportunidade de relacionamento, de conhecimento, de ver outras pessoas na mesma situação, vindo de países com outras culturas, com outros idiomas, e tendo que se virar enquanto os maridos já estavam suficientemente ocupados. Não tinham condições de estar junto e prestando todo aquele apoio necessário, já que nós tínhamos as atividades de ensino, as atividades relacionadas aos nossos cursos. E esse relacionamento ele foi muito bom, muito interessante, que elas passaram a gostar uma das outras, gostavam de estar juntas, embora não conseguissem se comunicar. Tinha a esposa de um amigo meu da Coreia, sempre que ela me via em alguma oportunidade, às vezes eu ia antes, ou já estava no local e minha esposa chegava depois de carro, ela vinha na minha direção, começava a rir, só perguntava, sua esposa, em alemão, deine Frau, e ria, e eu falava assim também pausadamente, que ela estava a caminho, que ela já ia chegar no local. Quando minha esposa chegava, eu falava, ó, a fulana quer falar com você, está te esperando ali, e as duas iam e ficava também uma rindo para a outra. Elas não tinham capacidade de estabelecer um diálogo mais profundo. Mas era interessante que elas gostavam de estar juntas. Elas, de vez em quando, conversavam e marcavam alguma coisa diferente, que eu não sei como é que elas tinham essa capacidade. Minha esposa também não tem um grande conhecimento de inglês, e no final elas se acertavam e estabeleciam a sua programação e foram desenvolvendo essa amizade. Um outro momento um pouco mais à frente, já em Hamburgo, no curso de Estado Maior, também houve as aulas para as esposas, acho que lá ainda era em menor quantidade, porque lá não havia essa estrutura especializada no ensino de idiomas, era até uma senhora que não pertencia aos quadros da escola, fazia um serviço voluntário e conversava muito, procurava fazer com que elas interagissem com a cultura alemã, levava em alguns passeios, e foi bem interessante também essa participação, elas ficaram muito felizes. E um dia ela chegou em casa falando que tinha chegado uma pessoa nova, que era do curso da OTAN, não do curso internacional, como eu estava participando, que era esposa de um oficial da Turquia e que ela tinha feito amizade. Eu fiquei aguardando, opa, como é que foi essa amizade? Ela disse, não, o nome dela é Ayla. Passado um tempo, eu descobri que o nome dela não era Ayla, na verdade era Aylan, como está escrito aqui no vídeo. Mas tudo bem, ela disse que era a Ayla, ficou sendo a Ayla. Um dia a gente estava no estacionamento, não há estacionamentos subterrâneos nos prédios antigos da Alemanha, nós estávamos ali em frente ao prédio onde morávamos, e eles moravam num outro bloco desse mesmo prédio, a Aylan e o seu marido. E nós estávamos entrando no carro e minha esposa falou, olha, Ayla, vamos ali falar com ela. Aí eu fui, nós cumprimentamos, uma ficou olhando para a cara da outra, também rindo, e o marido dela já estava no carro, ela pediu para o marido sair, aí ela falava em turco com o marido falava em alemão comigo, eu falava em português com a minha esposa, ela respondia em português para mim, na sequência eu falava em alemão e esse oficial da Turquia falava em turco para ela. E aí nós fomos fazendo essa ponte em 3 idiomas durante alguns minutos,
para que elas pudessem conversar. Então, a gente acha engraçado, mas o problema da comunicação foi resolvido. Talvez não da maneira direta que nós esperaríamos, mas elas foram desenvolvendo essa amizade, esse desejo de estar juntas, o desejo de estar próximas. Essa professora em Hamburgo, ela levava às vezes para passeios no parque, tomar um chá ou alguma outra atividade que as mulheres, particularmente em todo o mundo, acham interessante, participam. E numa dessas visitas, desses passeios culturais, elas foram numa exposição de artes. E havia muitas esposas que eram de países de origem muçulmana, inclusive iam com a vestimenta, com o véu, e elas ficaram admiradas com essa oportunidade de ver obras de arte, cultura, porque na visão muçulmana, qualquer tipo de representação ou obra de arte é uma forma de idolatria e isso não é permitido. E ela até comentou, olha, nunca mais na vida eu vou ter a oportunidade de ver algo tão lindo, tão belo, como é a chance que eu tenho agora de estar aqui nessa exposição. E aquilo, de uma certa forma, incomodou a minha esposa, porque ela teve que entender a situação de alguém de uma outra cultura que gostaria de ter alguma oportunidade, gostaria de conhecer melhor também outras visões, outros pontos de vista. Não que ela tivesse que abrir mão da sua cultura, da sua fé, mas que ela poderia ter oportunidade de ver algo que não fosse contrário diretamente, que não tivesse nenhuma influência negativa. Ela resolveu reunir em casa para fazer essa brincadeira do amigo secreto pessoas de outras culturas que nunca tinham ouvido falar nessa brincadeira. Ela não falava alemão, ela não falava inglês e teria que explicar como que funcionava essa brincadeira e convidar a reunir todas essas esposas em casa para isso. Bom, primeiro ponto foi que teve que me mandar embora juntamente com meu filho Rafael, para que ela pudesse organizar esse evento em casa, organizar o que iam comer, o que iam beber, o que seria feito, coordenado. Desse jeito, eu não sei, não testemunhei o que realmente aconteceu, mas ela tomou a iniciativa, organizou, usou a criatividade e conseguiu reunir. Havia uma mexicana que entendia mais ou menos o português, falavam o portunhol, e uma outra argentina que era professora de inglês. Dessa forma, ela falava em português, a mexicana entendia mais ou menos, a argentina já tinha acompanhado o marido num curso aqui no Brasil, então ela entendia melhor o português e o portunhol, e traduzia em inglês para as outras mulheres. Dessa maneira, foi feita essa brincadeira do amigo secreto, elas passaram essa tarde em comunhão, em alegria, juntas, conversando não sei como, e nas suas interações, mas eu sei que elas ficaram muito felizes, admiradas. Eu ainda, quando cheguei, havia algumas esposas, inclusive algumas esposas de países de origem muçulmana, elas estavam até sem o véu, ou seja, só tiram o véu quando elas estão entre mulheres, quando elas se sentem à vontade, ou entre a família, e eu percebi no rosto delas, no momento que elas estavam saindo, se despedindo, que elas tinham ficado muito felizes, que tinha sido algo marcante. Foi uma experiência, acho que, fantástica para minha esposa. Vou tentar, em outra oportunidade, que ela mesma testemunhe sobre isso, fale como que foi a situação real e completa, mas, por enquanto, a gente já pode imaginar como que foi esse evento, essa situação. Uma outra situação interessante é quando ela queria ir ao cabeleireiro. Eu não sei o que as mulheres fazem no cabeleireiro aqui no Brasil, não sei nem os termos, o que é feito, se é luz, se é reflexo, se é mecha, seja lá o que for, não sei o que coloca no cabelo, não sei para que serve um papel laminado, eu sou totalmente leigo e faço questão de continuar sendo. Para mim, barbeiro é aquele bom do quartel que a gente dá R$15 e ainda volta a troco, corta o pelo da orelha, a sobrancelha, o pelo do nariz, está tudo incluído já nesse valor, passa a máquina e dá uns 10, 15 minutinhos, está tudo pronto. Ou seja, não imagino o que uma pessoa faz 2, 3 horas num salão. E imagina, então, na Alemanha, quando ela disse que queria ir lá fazer alguma coisa, que eu não entendia nem em português, e eu tive que explicar isso em alemão para as cabeleireiras.
Aí eu sei que eu ia explicando, ela ia falando alguma coisa, eu ia tentando encontrar algum argumento, fazer algum paralelo com algum conhecimento, com as palavras que eu conhecia, tá? E a gente foi se virando. Passou mais um tempo, um dia ela queria fazer ou luzes ou reflexos, seja lá o que for, para ficar então parecido com uma foto que ela tinha vindo. Só tem um jeito. Peguei aquela foto, mostrei para a cabeleireira, ela quer ficar parecido com isso. Te vira, dá o teu jeito. E passou um tempo, a cabeleireira fez esse trabalho de maneira que ela ficou semelhante, pelo menos ela saiu de lá satisfeita, embora tenha sido uma luta que várias vezes a cabeleireira fazia algumas perguntas, perguntava algum detalhe que eu também não entendia, eu tinha que perguntar, traduzir. Mas a aventura foi interessante, acho que valeu a pena toda essa experiência, todo esse período que passou. E de uma maneira particular, eu compreendo que foi algo muito difícil para minha esposa. Deixa já o seu like, compartilha, comenta, porque ela vai ficar brava comigo por alguns comentários que eu já fiz e ainda vou fazer. Mas ela é uma pessoa que gosta muito de falar. Várias vezes ela comenta que por ela falaria o dia todo, que ela nunca cansa de falar, até ela brinca, o único músculo do meu corpo que nunca cansa é a minha língua. Eu posso falar à vontade, eu posso comentar, eu falo hoje, amanhã, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo que for preciso. E então nós podemos entender que particularmente para ela que gosta tanto de falar, tanto de se comunicar, que tem uma experiência de falar na aula, já que ela fez o curso de magistério, curso de pedagogia, já foi professora particular, trabalhou em vários ambientes de ensino, a sua experiência na igreja também, onde desde criança ela sempre participa, fala, interage, testemunha da palavra de Deus, de repente ela está privada dessa capacidade de se expressar e ser compreendida por todos. E isso foi particularmente difícil nessas duas oportunidades em que nós estivemos na Alemanha, e eu entendi, às vezes, alguma frustração dela que queria ter essa capacidade e isso não era possível no momento. E ela até havia comentado, ao término da primeira vez que ela foi, olha, eu tenho que retornar à Alemanha, eu não falei tudo que eu tinha que falar, eu tenho que aprender. Passou a segunda vez, ela também não aprendeu como deveria, não conseguiu expressar tudo que deveria, ou o que ela gostaria, acha que deveria ter sido o melhor. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que o nosso testemunho não é somente com palavras. Nós temos um testemunho onde nós mostramos para outras pessoas o que nós somos, o nosso caráter, o que nós cremos, os nossos valores, os nossos princípios, pelas nossas ações, pela nossa presença, mesmo que a gente não tenha que expressar isso em palavras inteligíveis num determinado idioma. E isso ela foi capaz de fazer. A alegria que essas mulheres tiveram de estar junto com ela, antes mesmo já expressavam, ela está chegando aí, ela vai vir, ela vai falar conosco, ela vai estar conosco, e já riam, sorriam, expressavam os seus sentimentos dessa forma. Isso foi muito importante. Nós tivemos um período muito bom, onde fomos muito felizes num país estrangeiro, onde fomos bem recebidos, onde nós nos adaptamos, nos ajustamos, apesar de todas as dificuldades, como nós vimos, e ela, acredito que deu um testemunho onde as pessoas respeitaram, admiraram e desejaram estar com ela, desejaram estar conosco. E isso eu digo que não tem preço, é algo que não necessita de palavras, mas da nossa fé, da expressão daquilo que nós cremos, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos vivido em todas as oportunidades. Ou seja, expresse aquilo que você tem de melhor, mostre para os outros, faça para os outros e viva a sua vida dentro da visão, dentro dos planos, dentro daquilo que reservou para você em todos os momentos, e use, quando você tiver a oportunidade, também as suas palavras, a sua capacidade de comunicação para expressar esse mesmo sentimento, essa mesma preocupação com os seres humanos que estão à nossa volta, a preocupação com o melhor para a nossa vida, o melhor para a nossa sociedade. Obrigado e reflita sobre isso e aguarde uma oportunidade que você tenha para testemunhar, inclusive sem palavras. Deus abençoe e até a próxima.